Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã, no Salmo 24. Abra, por favor, a palavra de Deus no Salmo 24. Salmo 24. Nossa liturgia está baseada no livro dos Salmos hoje. Nós já lemos passagens que são importantes e que compõem aquilo que nós pensamos em falar nessa manhã, que é a adoração ao Rei da Glória, a adoração ao Supremo Rei, a adoração ao Supremo Pastor. Então, o Salmo 24 é a base da nossa meditação. Está escrito assim, vou ler o Salmo, logo depois vou falar com as crianças e também com os adultos. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de coração, ou o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Queridas crianças, que sempre ilustram tanto as que estão aqui no templo, quanto as que estão em casa, eu vou pedir que você faça hoje um desenho que provavelmente você, se você ainda não é alfabetizado, você fará muito na escola. O desenho do Sol à esquerda e os planetas, todos pertinho do Sol, do primeiro até, quando nós éramos bem jovens, ia até Plutão. Agora diz que Plutão não é mais planeta, então não vamos definir aqui se são 9, 8 ou 10 planetas, mas eu gostaria que você tivesse uma ideia de mundo, é isso. Na verdade, ainda é uma ideia de galáxia, né? Mas você vai ter uma ideia, criança, do que o pastor quer falar nessa manhã. A ideia do mundo, o Sol à esquerda e os planetas, vários planetas. O terceiro é a Terra. Um planeta que de longe é azulzinho, porque boa parte, a maior parte desse planeta é de água, crianças. Então, visto de longe, se vê mais a água, a cor predominante. Parece até que é um planeta azul. Bom, então você tem o Sol, os planetas, o terceiro planeta é a Terra. Agora o pastor gostaria que você fizesse uma coroa que cobrisse toda a página, desde o Sol até o último planeta, uma coroa de rei, uma coroa majestosa, uma coroa brilhante, uma coroa digna, uma coroa realmente reluzente, como se fosse de ouro puro, mais ou menos assim. Por que será que o pastor está pedindo para você fazer isso? Para que você compreenda desde cedo que existe um rei sobre a existência, que a existência é uma monarquia perfeita, que existe um rei soberano sobre tudo, maior que o Sol, maior que os planetas, muito maior que o terceiro planeta, que é a Terra. Nós estamos dentro deste, a Terra, mas é um planeta tão pequeno, e nós somos muito menores que o planeta pequeno. Então aqui já as crianças começam a perceber, eu gostaria que elas percebessem a majestade de Deus, a dimensão da coroa,
a glória devida àquele que a sua coroa cobre do sol ao último planeta, cheio de estrelas, asteroides, luas, galáxias que nós nem conseguimos entender, a gente só ouve falar, já estão dando números para essas novas descobertas galaxiais, e a coroa permanece sobre tudo. Se as crianças compreenderem a dimensão deste rei, do domínio, do governo que esta coroa representa, talvez elas possam crescer com temor. Que temor? O de saber que o rei existe. O de saber que ao rei é devida a glória. O de saber que este rei é perfeito, porque ele criou tudo, ele criou o seu próprio reino. Mas aí o Salmo começa a nos falar, então, de maneira mais profunda e, claro, mais elaborada, e obviamente eu e você, que já não somos mais tão crianças assim, vamos precisar abstrair um pouco esses pensamentos para entender o que é essa coroa, o que é essa existência e o que é o reinado dele, para que nós nos coloquemos, nós que somos maiores do que as crianças que estão fazendo o desenho, para que nós encontremos o nosso lugar neste reino. Será que cabe em nós uma coroa para a nossa vida? Será que cabe? Eu sei que a sua lógica lhe diz, não cabe. Não há lugar para uma coroa na minha cabeça. Eu não posso me fazer um rei, porque existe o rei. Mas aí eu já introduzo com uma pergunta: por que então a gente é tão senhor de si, ou senhor de nós? Por que a gente governa tanto? Por que a gente quer mudar o mundo? Por que a gente exige tanto dos outros? Por que a gente quer que de alguma maneira as coisas andem, funcionem, arredondem em glória a nós mesmos? Por quê? Quem colocou isso em nós? Por que nós saímos do nosso lugar? Qual é o nosso lugar? Lembrem, o sol, daqui para lá, né? Lembrem, o sol, os planetas, uns grandes, outros pequenos, a Terra, o terceiro planeta. Dentro dessa terra, imaginem aí o mundo, as Américas, imaginem dentro das Américas, um país lá na América do Sul, dentro deste país da América do Sul, um estado bem pequenininho, depois uma cidade menor ainda, depois um bairro menor ainda, depois a igreja menor ainda, e depois nós. Para tantas vezes agir como um Deus. A Bíblia nos leva ao nosso lugar, nos ajuda a entender as dimensões, nos ajuda a entender a dimensão do governo de Deus. E só o seu Espírito pode nos ajudar a compreender o nosso lugar de súditos dentro do seu reino. Será que o Salmo 24 pode nos ajudar? Será que o Salmo 24 pode ajudar a quebrar nosso orgulho, nossa soberba? Ajustar o nosso entendimento, elevar nossa humildade, nos dar entendimento de dependência? Será que pode? Eu acho que pode, quando a gente consegue se perceber um adorador. Veja comigo, a primeira parte do Salmo já nos leva a pensar na dignidade, na adoração ao Rei da Glória. Primeiro, nada pertence a ninguém, a não ser tudo a Deus. Minha vida, minha roupa, meu relógio, minha esposa, meu marido, meu filho, minha igreja, meu emprego, meu sonho, nada. Tudo foi tomado, tudo foi retirado. Eu quero, Senhor, isso é meu, é o meu ideal. Nada é teu. Não existe posse quando alguém já é por direito. Quando alguém já a tem por direito.
É porque de vez em quando, olhando para um salmo assim, nós que dominamos o nosso reino, a gente quer dizer assim, sim, tudo é do Senhor, mas tudo que vai além do que eu toco, do que eu decido, do que eu quero, pode? Não, não pode. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isso é domínio, isso é poder, isso é fato, isso é verdade. Essa verdade nos incomoda. Claro que nos incomoda. Nós vamos entender por que isso nos incomoda. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Ou seja, de novo o versículo 2 dizendo, tudo que existe não existe por acaso. Pertence ao Senhor, mas ele não herdou nada. Ele fez tudo. Haja luz, ouve a luz. Haja o homem, ouve o homem. Façamos, aqui está ele. Tudo, absolutamente tudo. Isso nos deve levar a pensar. Direitos e deveres na relação com Deus são estabelecidos por quem? Por Ele. Ele reclama a sua autoridade. Saiba que tudo é meu. Saiba que tudo é meu. Saiba que tudo leva à glória do Criador. Saiba. Meu Deus, quantas vezes a minha cabeça precisa, eu, Sérgio, preciso saber, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Quantas vezes? O tamanho do nosso pecado faz crescer a ofensa à santidade de Deus. Perceber o seu domínio, o seu poder, a sua criação, nos faz dar um passo atrás. Espera aí, talvez eu esteja avançando muito. Espera aí, talvez eu esteja decidindo demais. Espera aí, talvez eu esteja exigindo demais dos outros e de mim. E talvez até dele. Será? Não são muitos os que avançam deliberadamente, inconsequentemente, nessa relação com Deus. Nós avançamos mais na relação horizontal, é verdade. Nós criamos nossos reinos dentro de casa, criamos nossos reinos nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos. Quando não queremos mais, bloqueamos, cancelamos. Nosso reino precisa estar protegido. É verdade que nós não temos a ousadia, a perspicácia de tentar dizer, Senhor, o Senhor criou, mas o Senhor não domina mais, o Senhor entregou, é verdade, que não são muitos os que fazem isso, mas não se engane, tem quem faz, que não haja entre nós alguém que assim o faça. Bom, isso aqui já nos ajuda a perceber a importância da adoração ao Rei da Glória. A segunda ideia, que está nos versículos 3 até o versículo 6, vai com perguntas. O salmista Davi começa a questionar, se Deus é isso, se o Senhor é este, se Ele cria, estabelece, governa, tem como se relacionar com Ele? Ele não pode ser totalmente o outro, aquilo que eu não tenho condição de compreender? Será que é isso? Será que Ele é alguma coisa que eu jamais vou entender? Veja, o salmista não alivia muito isso, mas nos dá uma pista sobre o contato entre essa dimensão magnífica da coroa que vai de uma folha a outra folha do papel, como as crianças estão ilustrando, a dimensão dessa coroa que vai do Sol ao último dos planetas, com aquela pessoa que está lá, naquele pontinho azul da existência chamado Terra. Quem subirá ao monte do Senhor? A ideia aqui é de santidade. Quem pode chegar perto? Quem pode dizer, eu estou mais perto? Quem? Quem há de permanecer no santo lugar? Quem? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação.
Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aqui nós temos o Salmo 24 sendo base para uma das bem-aventuranças de Jesus depois. Mateus capítulo 5, você conhece, bem-aventurados, e aí vai falando os pacificadores e tudo mais, em determinado momento os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E a bem-aventurança tomada isoladamente, fica pensando, então é só ser bom? A gente poderia pensar, então se o meu coração não é cheio de maldade, eu não mato, eu não roubo, eu não invejo, então eu vejo a Deus. Mas aí novamente a lógica te diz que não é por bondade humana. Tem mais. A palavra de Deus também diz que ninguém jamais viu a Deus. Ei, como é que eu vou desatar este nó, não é? Quem é que faz a conexão entre o nascimento da existência, a manutenção da existência, aquele que detém o poder, que com o seu cetro dá um toque na terra e ela se dissolve, com aquele que mora lá naquele lugarzinho chamado terra, não é? Quem é que faz isso? Quem é o santo nome? E aí nós somos levados a pensar que só um é, limpo de coração, só um é, o Senhor Jesus Cristo. Por isso o Salmo 24 aponta para o messianismo também. Salmo 24 nos lembra, veja que é Davi que está escrevendo há mais ou menos 1000 anos antes de Jesus. Mas assim como ele já havia falado do bom pastor, no Salmo 23, assim como no Salmo 2 já havia sido expresso acerca do reinado que se assentaria à sua direita, assim como Jó um dia disse, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, ele só ainda não havia visto. Assim como a Escritura foi falando que um dia o seu reino seria poderoso, Isaías, no capítulo 9, seu reino será maravilhoso, ele será chamado Príncipe da Paz. O Salmo 24 também diz, tem um nome. Assim como em Apocalipse capítulo 5 está escrito, quem será digno, quem é digno de abrir o livro, de abrir os selos? Quantas vezes a humanidade se pergunta, quem pode acessar o santo lugar? Quem pode acessar a glória eterna? Quem pode nos falar de lá? Jesus Cristo, o Senhor. Então o Salmo 24 aponta para Jesus como alguém realmente poderoso. Nós comemoramos ontem a sua chegada. Do nascimento dele, de ontem, por exemplo, dia 25 para nós, mas obviamente no dia especial lá no Oriente, em um dia como hoje, talvez, os anjos já haviam comunicado aos pastores, nasceu na cidade de Davi, o Messias, e então os pastores do campo, daqui a pouquinho, alguns magos estarão batendo nas portas de Herodes para dizer, onde está o rei dos judeus? Onde está? Porque nós viemos adorá-lo. A coroa cobre do sol ao último dos planetas. O mundo existe sustentado pelo poder deste que é o detentor da coroa. Em um lugarzinho, num ponto azul da existência, anjos vieram para falar a pessoas, o rei chegou, adorem-no, e eles vão prontamente, adoram, a estrela guia aqueles que vêm do Oriente, um local distante, não se sabe quantos, seguramente não são 3 reis magos, são magos, é uma comitiva enorme, que fez talvez 700, 800 quilômetros em camelos, em animais, porque importava dobrar a cabeça ao rei. Eles não poderiam fazer outra coisa,
porque a estrela guiava ao rei. E então, quando eles chegam, a forma de adorar é dar o melhor que eles têm: incenso, ouro e mirra. Não é muito interessante ver como Deus fez toda a criação adorar ao Rei da Glória? Este é Jesus, este é o Rei. Ele é o Rei absoluto, chamado de Rei dos Reis. Ele é chamado Filho de Davi, porque Davi era rei. Ele cura, ele cuida, ele instrui com o cuidado de rei. Assim ele é recebido. Eis o Rei. Criança, você que está fazendo o seu desenho, lembre que esta coroa é de um rei bom. É do rei que criou e sustenta toda a sua criação e ama tudo que criou, inclusive você, viu, criancinha, querida, querido irmãozinho, filho da aliança. Quando você está fazendo esse desenho, o pastor gostaria muito que você se sentisse amado por esse rei, que você se sentisse seguro por esse rei, que você soubesse que o alimento que você terá na sua vida foi o rei que deu, que a segurança que você tiver na sua vida foi o rei que deu. O pastor gostaria que você soubesse que esse rei cuida de você, que vai cuidar de você quando você for adulto, tá, criança? Que ele vai cuidar dos teus filhos, tá bom? O pastor gostaria muito que você reconhecesse e adorasse a este rei, o Rei da Glória. Quando eu venho para nós, adultos, é inevitável pensar: por que de vez em quando isto some da minha cabeça? Por que eu deixo de adorar? Por que eu deixo de reconhecer? Por que eu deixo de glorificar? Por que eu deixo de amar? Por que eu deixo de confiar? Por que eu deixo de esperar? Por que eu duvido? Por que as certezas se vão? Por que os fatos muitas vezes têm uma dimensão diante dos meus olhos de eternidade? Por quê? Por quê? É quando o salmista começa a dar algumas ordens então, e essa é a ordem do salmista a toda a existência. E aí nós temos os versículos 7 a 10. Versículo 7 até o versículo 10 é uma sequência de ordenanças, e como nós já lemos antes, eu vou só passar aqui uma ideia. Quando o rei Davi, quando o rei Salomão, quando todos os reis governavam o povo de Deus no Antigo Testamento, então eles saíam para as batalhas. Todas as vezes que um rei saía para uma batalha, quem ficava numa grande expectativa, porque se o rei vencesse a batalha, provavelmente viriam despojos, sobrevivência, às vezes mais domínio, mais terras para plantar, haveria mais segurança, porque se o rei vencesse a batalha, então aqueles inimigos que estavam à espreita em cima dos morros, e que de noite se via as suas fogueiras, e a cidade ficava temerosa, pensando que de repente o atalaia pudesse não perceber a invasão, as estratégias, as tentativas de invasão das cidades pelos aquedutos, pelos os infiltrados, que eram colocados dentro das cidades, em tempos de guerra. Todas as vezes que um rei saía para a batalha, a resposta que viria era de vitória ou de derrota. E enquanto o rei não voltasse, a cidade ficava ali, temendo, preocupada, fazendo reservas de alimentos, porque não se sabia. E se o rei perde a batalha? Se o rei perder a batalha, os inimigos vêm, como aconteceu em Jerusalém, em 586 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, queimou o templo, levou prisioneiros todos os que estavam ali. Isso foi uma desgraça muito grande, isso foi terrível. Então todas as vezes que um rei saía, ficava a expectativa de vitória. Agora vejam só, o que esse salmo quer dizer então? Que o rei já saiu à batalha, que o rei já batalhou. Olha os adjetivos do rei, que o rei está voltando. Esse salmo parece dizer, pelo menos é a interpretação que eu faço dele aqui nesse momento, que o mensageiro vem gritando, dizendo: levanta, levanta, cancela, não precisa mais proteger a cidade, o rei poderoso está voltando,
para o seu lugar, voltando para os seus, voltando para um governo de paz, voltando para o cuidado de rei. É isso que o Salmo 24 parece dizer. E como isso está conectado a Jesus? Como isso está conectado ao seu nascimento, que nós comemoramos ontem, o seu ministério terreno, como isso está ligado à salvação, à redenção, ao rei que saiu para a batalha, que nenhum inimigo pôde suportar, que os demônios diziam, não faça isso, nós sabemos quem o Senhor é, afasta-se de nós, afasta-te daqui. Ah, meus irmãos, como é bom saber que o rei venceu. A nós é dado pelo Espírito Santo a segurança de pensar que o rei venceu. Olha a beleza poética da passagem. Levantai, ó portas, então, as vossas cabeças, portais eternos, sol, planetas, existência, o rei está voltando para que entre o rei da glória. Mas quem é o rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Portas, levantem as cabeças, portais eternos, o rei da glória precisa entrar. Quem é o rei da glória? O mundo ainda pergunta, quem é esse rei da glória? A palavra hebraica parece dar a ideia desse rei distante ainda de nós. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. O rei da glória, meus irmãos, continua a se chamar Jesus Cristo. O Rei da Glória reclama a sua existência como Rei perfeito. Os reis que tipificaram o Rei da Glória foram bons, uns foram maus. Davi foi um bom rei, mas não tinha as mãos limpas. Tanto é que não foi dado direito a Davi construir um templo. Foi dado a Salomão, que depois se tornou um rei idólatra. Depois outros reis foram chamados, uns faziam o que era reto perante o Senhor, outros faziam o que era mal perante o Senhor. Eles foram tipificando que o limite da humanidade são os seus pecados mesmo. O perigo da humanidade são os seus pecados mesmo. E muitas vezes a coroa da humanidade é uma coroa de pecados, cheia de pecados. Mas o rei está voltando. E a nós, aqueles que creem em Deus, que sabem a dimensão da coroa, que compreendem o que é essa criação, que compreendem o que é o governo sobre tudo e sobre todos, a nós é o momento mais propício para saber, ele nasceu, cresceu, viveu, o reino veio, o próprio Jesus disse, o reino está entre vós, ele ascendeu aos céus, os varões galileus disseram, quando ele vai voltar? E ele disse, o Pai sabe, vejam os sinais. Ele não deu dia, mas ele disse, existirão sinais. O Rei da Glória, levantai-vos, ó portas, portais, homens e mulheres, tirai as coroas de suas cabeças, abandonai o pecado do domínio de si mesmos e dos outros, a arrogância, a prepotência, a soberba de achar que os tempos lhe pertencem. Não lhes pertencem, nada lhes pertence, tudo é patrimônio do Rei da Glória. Abram-se a Ele, reconheçam-no, adorem-no, dobrem suas cabeças, louvem, cantem, o digno Rei da Glória nasceu e voltará. Logo, irmãos, porque uma das coisas mais perigosas é a igreja não reconhecer os sinais e não perceber a vinda do Rei da Glória, e então não haverá adoração ao Rei, haverá susto. Irmãos, o Rei da Glória não volta para assustar, o Rei da Glória volta porque é esperado. O rei voltava das batalhas, e quando então os batedores iam dizendo, nós vencemos, a cidade já ficava em festa, e recebia o rei. Lembrem-se de Davi, voltando das suas batalhas, enquanto ele nem era rei ainda, e do ciúme de Saul,
quando Davi era aclamado como um grande guerreiro, um grande estrategista, Saul não gostou. Quantas vezes os reis voltaram celebrados por suas vitórias? Agora, já pensou? O Rei da Glória voltar e a igreja se assustar? Não seja assim entre nós. Para uma criança que faz o desenho, hoje, esse assunto pode ser um assunto novo, porque a coroa que governa toda a página que ela está escrevendo, para ela pode ser um assunto novo, não pode ser para nós. Mas a única maneira de reconhecermos este Rei da Glória e adorá-lo é, primeiro, antes de tudo, confessando os nossos pecados, tirando a coroa da nossa cabeça e detonando na pedra mais dura que existir. É quebrar como se quebra um ídolo, é olhar para o coração e bater no coração, é olhar para o espelho e dizer: pecador que eu sou, pecadora que eu sou, como posso ousar querer dominar minha casa, ou querer dominar meus planos? Como posso querer me assentar no trono de quê? Que trono, se não existe nenhum trono? Esse é o começo para adorar o Rei da Glória. Sem esse reconhecimento de pecado, outros adorarão ao Rei da Glória, menos eu, menos você. Bom, que o Senhor nos ajude. O Senhor nos deu um belíssimo dia, mas ele é um dia só dentro da existência. Que usemos bem esse dia para glorificarmos ao Senhor. Temos mágoas, temos angústias, que hora boa para dizer: ninguém me deve nada. Que hora boa para perdoar dívidas, porque todas as nossas contas, todas as dívidas de todos aqueles que confessarem seus pecados, já foram para a cruz. Aquela cruz foi o prenúncio de coroa. Ele não voltará numa cruz, mas voltará com a coroa. Que Ele governe. Venha o teu reino. Venha logo o teu reino. É a nossa oração. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós olhamos para a tua palavra, somos transportados, assim como a criança faz o desenho, nós também somos levados a olhar para cima. Se essa coroa é tão grande, provavelmente nós não conseguimos vê-la por inteiro. Os nossos olhos não alcançam, nossos olhos não chegam até a coroa. Nós precisamos usar os olhos que estão dentro de nós, pela fé, para compreender que ela existe, que o governo está sobre os seus ombros, que é um governo perfeito, e que nós somos tão pequenos, mas ainda assim, se o seu pé usa a terra como um estrado para pisar, como disse Isaías, o Senhor ainda mora no coração do contrito, do humilde. Senhor, dá-nos humildade para que percebamos o nosso tamanho, que é um tamanho bem pequeno. Dá-nos humildade para reconhecermos que o nosso próximo foi criado por Ti e a Ele nós devemos amor. Dá-nos humildade para saber que ao Senhor pertence a glória e nós devemos a adoração. Permita a Tua igreja, Senhor, a nossa igreja, que ela seja adoradora, que ela tema a Tua palavra, que ela se importe com a Tua vontade, que ela ame os Teus desígnios, que ela agradeça pelas provisões. Permita a nossa igreja, Senhor, uma conversão constante a Ti, um abandono dos pecados, uma certeza da glória. Permita a Tua igreja viver em paz contigo, o Rei da Glória, adorando a Ti em nome de Jesus. É a nossa oração. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!